É, Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou a Mariana. Vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre query sets do Django. Deixa eu me apresentar primeiro. Esse sou eu em todos os lugares. É bom de ter um nome diferente aqui. Meu nome de usuário é fácil, Mari Bedran. E aí, se vocês quiserem me achar aí no GitHub, mandar e-mail, Twitter, etc. E aí, essa palestra está no meu GitHub, se alguém preferir olhar o conteúdo dela direto, ou então depois eu vou usar um projetinho de exemplo, e o exemplo está também no repositório do GitHub, com o projeto para vocês rodarem e tal, se alguém quiser experimentar alguma das coisas que eu quero fazer aqui, porque a ideia dessa palestra é mais só apresentar algumas coisas e aí, se tudo der certo, mostrar ao vivo mesmo como é que a gente faz outras coisas para brincar. Então, se alguém quiser brincar depois, está o projeto lá. Bom, eu trabalho na LabCodes, essa empresa super maneira aqui. Inclusive, temos vagas, se alguém programa aí Python, JavaScript, é nós. Vamos para Recife, é um lugar maravilhoso. Então, fui para lá em janeiro e já tô amando a cidade. Só amorzinho, então super recomendo. Se alguém tiver a fim de trabalhar e quiser mandar e-mail pra gente. Só se vocês forem legais. Se vocês não forem pessoas legais, eu não quero que vocês... não quero que vocês tentem, não. Mas se vocês forem pessoas legais, vocês são muito bem-vindos. E é isso. E aí, vamos falar de query sets do Django. E aí, primeiro, vou falar só um pouquinho sobre o que é o Django, né? O Django é um framework web. Eu não vou falar de tudo do Django, muito pelo contrário, eu não quero explicar como que o Django funciona. Eu quero falar sobre um pedaço dele. Mas, se vocês quiserem entender mais... Só para começar, quem já mexeu com Django aqui? Só para ter uma noção. Tá, então beleza. Então não preciso nem fazer uma introdução sobre o framework em si, né? Eu ia só deixar aí como referência se alguém quiser fazer um tutorial mais completinho e tal. Tem o próprio tutorial do Django, e se não tem o do Django Grows, que é super introdutório e tal. Então eu vou aproveitar que todo mundo sabe... como conhece o Django, e vou passar bem rapidinho por esse pedaço aqui. Basicamente, né, quando a gente vai fazer lá a nossa aplicação Django, a gente tem um framework que cuida de toda a interação com a internet, né, basicamente. A gente tem um ponto de entrada da aplicação no WSGI, aí o Unicorn e Nginx vão se responsabilizar lá para montar o nosso servidor. A nossa aplicação tem esse ponto de entrada e a gente só passa a se preocupar com... Opa, não dá para marcar as coisas aqui, né? Foi mal. O que um framework web faz? A gente recebe uma requisição HTTP, ele decide o que fazer com essa requisição, vai passar por um monte de middleware para ver autenticação, sessão, um monte de coisa que a gente não precisa se preocupar porque o Django se preocupa com a gente, e a gente só passa a mexer a partir do ponto ali do urls.py, né? Roteamento, que ele tem que decidir para onde ele manda essa requisição. Então, meu site.com sobre mim e meu site.com contato vão me mandar para páginas diferentes. O urls.py vai decidir para onde ele vai mandar essa requisição. E depois ele vai responder uma resposta HTTP. E aí todo o nosso trabalho como desenvolvedores, né, mexendo no framework, está no ponto 3 para baixo, que é o que a gente vai fazer com essa requisição, como é que a gente vai devolver essa resposta. E aí a gente tem lá o views.py, que basicamente deveria delegar tarefas. E quais são as tarefas do que fazer com uma requisição HTTP?
pegar os dados que a gente recebeu eventualmente nessa requisição, validar esses dados, formatar uma resposta, persistir coisas, pode ser arquivo, pode ser banco de dados, e devolver uma resposta de acordo com o que o cliente pediu. Essa resposta pode ser um HTML, um JSON, pode ser um arquivo. E aí o framework já vem com uma arquitetura montada para a gente de quem deveria fazer cada uma dessas coisas. Então, mais uma vez, gente, se eu estiver passando muito rápido sobre isso, vocês me falam, mas aí como todo mundo falou que conhece Django, eu não quero me alongar muito nisso para a gente poder brincar mais depois. Então, onde a gente entra quando a gente vai fazer montar uma aplicação no Django? Criando as nossas rotas, criando as nossas views, que são quem vai decidir as tarefas que têm que ser feitas. A gente, em geral, vai validar dados, porque, em geral, a gente tem input do usuário, e a gente vai persistir dados. E aí, uma das coisas que é mais importante do Django é a parte que o framework tem, talvez, um diferencial dos outros frameworks, é a parte de relação com o banco de dados, de persistir, recuperar dados, e é dessa parte que eu quero falar. Só quero falar da parte da relação do framework com o banco. Então, lá no nosso models.py, a gente faz a modelagem dos dados que a gente quer persistir e, frequentemente, em projetos um pouco menos arrumados e tal, no models.py acaba ficando um tanto de lógica de negócio que, enfim, não deveria acontecer. Mas aí vamos falar um pouco mais disso. Banco de dados relacionais. O que é um banco de dados relacional? Todo mundo está de boa com essa definição? Certeza? Beleza. Então, basicamente, a gente tem tabelas que apontam uma para outra a referência de uma tabela para uma entrada na outra tabela é a relação desses objetos, que, em geral, são relações de objetos na vida real. A gente representa entidades do mundo real, que a gente conhece, tipo pessoa, empresa, no caso que eu vou usar aqui de exemplo, filme, cinema, sessão, são todas entidades da vida real. A gente representa a relação dessas entidades na vida real com relações no banco, e depois a gente vai querer buscar essas relações nesse banco, e aí que a maior parte dos recursos da ORM vem para ajudar a gente, né? E aí tem a parte do Django que ajuda a gente a manipular e a acessar todas as coisas do banco. E aí a gente, em geral, vê muito projeto focando tudo que tem a ver com banco de dados nos models, mas, em geral, a maior parte das operações que a gente faz no banco não deveria estar nos models, ela deveria estar nos managers e nos query sets. E aí é um pouquinho sobre eles que eu quero falar, de como eu vou dar uma passada geral sobre os recursos, que a gente tem neles, e um pouquinho, alguns exemplos de como organizar isso. Então, o que é isso? O modelo, o que é um modelo no Django? Ele é uma classe Python, e é uma classe em que cada atributo define o tipo de uma coluna no banco de dados. Então, se um atributo é uma instância de um char field, isso diz para a gente que aquela coluna que ele representa vai ser uma coluna de varchar. Se um atributo é um datetime field, esse atributo diz que aquela coluna no banco de dados vai ser um datetime e assim por diante. E a instância dessa classe, enquanto o modelo, que é a classe, representa a estrutura daquela tabela de dados,
uma instância específica dessa classe representa uma entrada individual dentro daquela tabela. Cadê? Então, no caso de um modelo de pessoa, a classe representa a tabela como um todo, cada instância é uma entradinha dessas linhas. E aí, cada atributo da instância dessa classe representa, como vocês podem imaginar, um valor correspondente da linha dessa tabela no banco, né? E aí, o que acontece quando a gente cria um modelo? A gente herda lá de models.model e quando a gente faz a migração, ele vai gerar uma query de create table. Se eu tenho aqui, eu defini aqui um modelo de cinema, e ele tem um nome e ele fica numa cidade. Modelo super simples. O nome é um char field e no banco ele vai virar um varchar. Eu botei o maxlen de 50, vai ficar o maxlen aqui, not null, e uma foreign key para a cidade, que é uma outra tabela no meu banco, e isso dentro, no create statement lá do meu SQL, vai virar uma referência ao campo ID dessa outra tabela. Tá aqui, tá de boa? Beleza. Então é isso, cada atributo novo que eu criar no meu modelo vai virar uma linha nova nesse create e, obviamente, o ID, que a gente não declara, é a nossa chave primária no banco, que é o campo que define a identidade da nossa entrada no banco. E ele auto-incremente e o banco já se resolve para criar próximas entradas quando cria uma nova. Então, tipo, Django nem se preocupa com isso. Mas beleza, o modelo ele é só isso, ele só define o tipo, ele só define uma estrutura de uma tabela de dados. E é só isso que ele deveria fazer. Nada além disso. Ele definiu a estrutura daquela minha tabela. Quando eu acesso uma instância, eu tenho os atributos de uma entrada lá. E beleza, acabou aí a responsabilidade do meu modelo. Para fazer todas as outras coisas, tudo mais que tem a ver com o banco, o modelo não deveria mais fazer nada. Para isso, a gente tem os managers. O modelo representa apenas uma entrada no banco. Para acessar e manipular conjunto de dados, o Django disponibiliza para a gente os managers e ele já disponibiliza para a gente, dentro do atributo object, que é um atributo de classe, uma série de métodos para a gente fazer todo tipo de operação no banco que a gente quiser. Então, filme.objects.all retorna todos os filmes, beleza. E aí, tudo que a gente precisa fazer para customizar um manager é dizer que sobrescrever o atributo object, ele fica implícito. Toda vez que você cria um modelo no Django, você tem um atributo implícito object. Quando você declara ele explicitamente, você sobrescreve o object padrão que já vem no modelo. E a partir desse momento, desde que ele seja uma instância do models.manager, você pode botar lá os seus métodos do jeito que você quiser. E o query set é a mesma coisa. Query set são objetos, é uma classe, né, do Django também, são objetos que representam conjuntos de dados no banco, enquanto uma instância do modelo representa uma entrada no banco, um query set representa um conjunto de entradas no banco. E do mesmo jeito que os managers, a gente pode customizar os nossos query sets. Tudo que a gente precisa fazer é ter uma classe herdando de models.queryset.
E aí tem formas diferentes de criar managers e query sets customizados. Nesse exemplo aqui, eu criei, por exemplo, o Filme Manager. E aí, para dizer que o query set padrão desse manager é o meu filme query set, a gente sobrescreve o método que ele já tem de getQuerySet, que se a gente não fizesse nada, ele retornaria só um query set padrão do Django, e eu digo que ele vai usar o meu query set customizado que eu defini. Uma outra forma de eu definir um query set customizado para o meu modelo, eu acho que eu não botei no slide. Cadê? Dá para ver? Não, né? Bom, só para vocês olharem aqui, é o método asManager. Eu posso passar direto a minha classe de query set. Ela tem um método de classe chamado asManager, que vai devolver uma instância de um manager, e aí eu não preciso fazer esse rolê aqui do getQuerySet e tal. E aí, nesse caso aqui, o que acontece? Os managers padrão do Django, eles têm métodos com os mesmos nomes dos query sets. Então, quando eu faço filme.objects.all, o all do manager retorna para mim o all do meu query set. E aí é uma boa prática, se você está fazendo nesse esquema aqui de classes separadas de query set e managers, botar os mesmos métodos nos dois para ambos serem acessíveis, e aí você poder no seu manager ter acesso aos seus métodos de query set. Mas isso aqui enfim, tudo em introdução. O que eu quero fazer aqui agora é criar uma aplicação de exemplo com um domínio simples, né? Tipo cinema, uma aplicação que registra sessões e horários de cinemas em diferentes cidades, para a gente poder fazer algumas brincadeiras com os métodos legais que a gente tem nos managers. Então, imagina, eu tenho um modelo de filme. Um filme ele tem um título e ele tem um gênero. Só isso, filme, um modelo super simplesinho. Eu tenho uma cidade que só tem nome, nem estado tem, só preciso dessa informação por enquanto. Eu tenho um cinema. O que é o cinema? Ele tem um nome e ele fica numa cidade. E a cidade dele é uma referência para a minha tabela de cidade. Eu tenho os meus cinemas têm salas. Uma sala também tem um nome e ela fica num cinema. E aí é uma foreign key para cinema. E aí reparem que no Django 2 a gente passa a ser obrigado a definir o onDelete. Quem sabe o que é o onDelete? Beleza. O que acontece? Eu estou definindo duas coisas aqui. A minha sala ela fica num cinema, certo? Beleza. O que acontece se eu deletar a entrada desse cinema onde essa sala fica? Ela vai ter uma referência para uma coisa que não existe mais. Isso viola a constraint do banco de que ela tem que apontar para uma coisa que existe. Como esse meu campo aqui, ele é not null, se eu tivesse definido aqui null true, blank true, beleza. Mas esse campo aqui é obrigatório, ele não pode estar vazio, e ele não pode fazer uma referência para um objeto que não existe mais. Então, no momento em que o cinema for deletado
eu tenho que decidir o que eu faço com essa sala. E aí o Django, antigamente, tinha como padrão o Cascade no delete. Hoje a gente tem que, a partir do, não sei se é a partir do Django 2, mas no Django 2 com certeza, a gente tem que dizer para ele o que ele vai fazer com essa entrada no momento que a galera do lado de lá for deletada. O Cascade diz que se o meu cinema for deletado, todas as minhas salas que estão nesse cinema vão ser deletadas juntos. Tem outras coisas, eu poderia, por exemplo, colocar set null se esse campo fosse null, se ele pudesse ser vazio, eu poderia colocar set null. Eu poderia botar um protect, que aí ele ia me levantar um erro e dizer você não pode deletar esse cinema porque tem uma sala nele, e aí você vai ter que na mão deletar todas as salas para dizer assim, não, beleza. E aí depois que não tiver ninguém fazendo referência a ele, você pode deletar ele, enfim, tem o do nothing também. Enfim, tem outros métodos pro onDelete. E outra coisa que... Fala. Tem diferença do nothing pro set? Tem diferença do set null? Desculpa. Ele perguntou se tem diferença do set null pro do nothing. Eu não lembro exatamente o que vai acontecer com o do nothing, mas, se eu não me engano, ele vai, realmente não fazer nada. E isso talvez deixe um problema de constraint mesmo. O set null vai escrever null naquela tabela, na entrada. Mas eu já usei o do nothing em algum momento e, pelo que eu me lembro, realmente, ele não faz nada, aí vai ficar uma referência fantasma para um negócio que não existe, e aí o Django fala, não é problema meu, você se vira aí, sabe? Eu acho que é isso, não tenho certeza. E outra prática boa, quando a gente cria foreign keys, é colocar um related name bonitinho, porque a partir do momento que a gente for acessando as nossas relações, o Django vai criar um related name padrão, se você não colocar, mas aí ele criaria aqui salas 7, que é um nome meio feio. Eu gosto de botar nomes que realmente significam, que expressam a relação entre as duas coisas, então quando eu acessar cinema, eu vou saber as salas do meu cinema, e aí isso faz uma grande diferença no código, você lê aquilo ali e isso é um negócio compreensível. Aí, bom, eu tenho uma seção que, mesma coisa das outras coisas, uma foreign key para a sala, Cascade também, no meu caso eu não estou me preocupando com nada, se eu deletar lá o cinema, deleta tudo que está relacionado com ele. A minha seção pode ter ela tem um filme e ela tem início e fim. E eu tenho ingresso. Na verdade eu mudei isso aqui. Eu botei o preço na seção e esqueci de mudar o slide, desculpa. Então, vocês imaginam aqui, finge que tem um campinho a mais aqui na seção, que é o preço. E finge que não existe mais esse preço aqui no ingresso. O ingresso você compra para uma sessão, ele pode ser meia entrada, e ele pode ter um assento, e isso pode ser vazio, porque, sei lá, eu posso ter sessões que não tem lugar marcado. Beleza, isso é só um contextozinho para a gente poder fazer umas brincadeiras. Quando a gente vai aqui na documentação do Django, Quando a gente entra lá na documentação do Django, na parte dos métodos de query set, ele faz uma divisão básica na listagem lá dos métodos, que é os métodos que retornam e os que não retornam query set. Eu segui mais ou menos essa divisão aqui, eu só fiz uma divisão a mais aqui. Vamos falar então primeiro dos métodos que retornam uma instância do modelo. São basicamente get, first, slash, earliest e latest. Que acontece? Frequentemente a gente só quer saber de uma entidade, a gente não quer saber de várias coisas, a gente só quer saber, me dá o filme de nome tal, e aí eu quero... O que vocês preferem? Só ver a query aqui ou no shell mesmo? Então, o shell é mais legal, né?
Opa. Agora tem que lembrar os que eu criei aqui, peraí. Dunkirk. Eu peguei os 10 melhores filmes segundo o IMDb em 2017 e foi isso. Então, quando eu acesso o método get, ele me retorna uma instância do modelo e o que ele vai fazer no banco é só um select from, eles coloca sempre explicitamente todos os nomes dos campos, ele nunca usa o asteriscozinho all do all, ele sempre bota tudo explicitamente. From minha tabela, e aí ele faz um where dizendo quais são as condições. No caso, a minha condição é que o meu título seja Dunkirk. Beleza, o get todo mundo sabe o que faz. O first também me retorna uma entrada só no banco, no caso aqui é a mesma porque essa é a primeira. E ele faz uma ordenação. Eu estou pegando o primeiro e a ordenação padrão dele é pelo ID. Se eu colocasse lá no meta do meu modelo uma outra ordenação, ele ia fazer aqui um order by por esse outro campo. E ele coloca um limit nessa query, ou seja, ele não vai fazer uma query inteira e pegar o primeiro elemento, ele já coloca logo a limitação direto na query que ele vai fazer no banco, que é, enfim, obviamente muito mais eficiente. Mesma coisa com o last. E o que é mais legal e que a gente quase nunca usa é o latest e o earliest, que é basicamente uma ordenação, ele faz um order by com um limit. E aí ele faz o order by com o campo que eu passar para ele. E o earliest faz a mesma coisa, só ao contrário. Aqui no latest ele faz a ordenação descendente, no earliest ele faz a ordenação ascendente. Beleza, esses são métodos super simples, né? Eles só retornam uma instância para a gente. E aí a gente só tem que prestar atenção em um deles, que é o get, que se eu tentar fazer um get numa coisa que não existe, ele me retorna o models does not exist. E se eu tentar acessar uma coisa que tem mais de um, ele também me retorna uma exceção dizendo que tem mais de um. Então, eu tenho que garantir que essa consulta que eu vou fazer necessariamente vai me retornar sempre uma coisa. Então, em geral, a gente tem muita segurança de todas as coisas que estão em volta que criaram entidades lá no nosso banco, para ter certeza que a gente vai pegar uma coisa certa, ou a gente só faz o get pelo ID, porque aí o ID, ou por algum outro campo que seja único, ou uma combinação, se eu tiver lá um unique together de, sei lá, nome e gênero, e aí eu tenho certeza que só vai ter um filme com aquele nome e com aquele gênero, aí beleza, eu posso fazer um get no nome e no gênero, e eu tenho certeza que ele sempre vai me retornar uma coisa só, e eu não preciso me preocupar com isso. Mas, em geral, quando a gente não tem certeza que a gente vai receber uma entidade só, a gente pega o first, e aí todos aqueles outros métodos que retornam uma instância só, quando não tem ninguém, eles retornam none, e aí o none você verifica e tal, não vai correr o risco de tomar uma exceção na cara. E aí a gente tem métodos que atualizam, criam e deletam entidades no banco, né? O create basicamente faz um insert into com os valores que você passar para ele. O update faz uma query de update, que ele passa também os valores. E aí a gente tem um negócio super útil, que é o get or create, que frequentemente você
não sabe se você já tem aquela entrada lá, não interessa para você verificar primeiro, e aí você deixa o Django resolver isso para você, ele verifica se existe uma entrada com aquelas condições que você passou, se ela existir, ele não faz nada, se ela não existir, ele cria uma query de insert. Botei os pontinhos aqui por causa disso. O update or create faz a mesma coisa que o get or create. Ele faz um select primeiro para ver se existe uma entidade com aquelas condições. Se ela existir, ele vai fazer um update nela com os valores que você passar no default. Se ela não existir, ele vai fazer um insert. O book create é um negócio que eu descobri ontem, muito maneiro, botando esse aqui. Eu tenho filme 1. Fala um filme A Forma da Água. Ganhou o Oscar. Opa, não é nome, é título. F2. Pantera Negra, e aí eu quero fazer um book create neles. E aí isso é a parte mais legal de por que ele é tão eficiente. O que ele faz? Ele faz uma query só de insert, e aí para colocar os valores desse insert, ele faz um select, que é um union de vários selects com aqueles valores que eu passei. Ou seja, se eu passar 500 filmes aqui, ele não vai fazer 500 queries de insert. Ele vai fazer uma query de insert, que é um select de um union de um monte de select. Todo mundo sabe, quem não sabe o que é um union? Bom, um select basicamente seleciona tabelas do banco. Então, quando eu faço um select no banco, select all from cinema filme. Tá horroroso isso aqui, eu achava que ele ia botar uma tabelinha bonitinha. Mas vocês fingem que isso aqui é uma tabela. Tipo, a primeira coluna aqui é o meu ID, a minha segunda coluna é o título, e a terceira coluna aqui é o meu o gênero do filme, beleza? Então, todo select me retorna uma tabelinha com todos aqueles campos que eu pedi para ele me retornar. Um union é basicamente uma junção de vários selects, desde que eles caibam dentro da mesma forma. Então, se eu tiver uma outra tabela no meu banco, por exemplo, eu tenho uma tabela que se chama música, essa música tem nome e ela tem gênero também, mas não é gênero de cinema, é gênero de música. Se eu disser que se eu der alias para essas minhas colunas da minha tabela de música e falar que nome se chama título, e gênero se chama gênero, e ID se chama ID, eu posso fazer uma query nessa minha tabela de cinema, eu faço outra query nessa minha tabela de música, eu junto as duas, desde que elas tenham colunas correspondentes, e elas viram uma tabela só. O union é nada mais do que isso. Inclusive, uma parada super irada, eu ainda não consegui brincar com isso direito, mas o Django 2 tem uma classe para fazer query de union. Então, se você tem uma situação tipo essa, assim, filme e música são entidades completamente separadas do meu sistema, elas não têm que ter tabelas diferentes, elas fazem coisas diferentes, mas por algum motivo qualquer, eu quero saber de alguma coisa que, sei lá, por algum motivo eu quero juntar as duas. Agora no Django 2 você pode fazer isso,
fazer uma query só, que vai juntar essas duas tabelas, elas viram uma tabela só, e aí você pode fazer buscas nessa tabela só que foi juntada a partir dos dois. E aí ontem, fazendo esse slide, eu descobri que o insert que ele faz no book create, o que ele faz? Ele vai fazer um select, ou seja, o select vai me retornar uma tabela com vários dados, e essa tabela basicamente é a composição de união com todos aqueles valores que eu passei. Então, tipo, quando tiver que criar muitas coisas ao mesmo tempo, lembrem que isso aqui é infinitamente mais eficiente do que criar aquelas entidades lá uma a uma. Bom, o delete faz um delete from. E é isso. Esses são os métodos que inserem ou retiram. Não, você tem que passar uma instância da classe. Tipo, se você passasse o dicionário, você teria que tipo instanciar a classe com o asterisco lá do. Tipo, poderia fazer filme object book create isso aqui for sei lá, minha lista de dicionários com dados, essa coisa. Você tem que instanciar ele um a um, mas aí também rola de fazer ou de montar isso separado de uma lista, mas você, tipo, dá para, por exemplo, pegar os resultados de um serializer, de um form, por exemplo, que te dá um dicionário de dados, e você instancia o modelo um a um e aí depois manda criar todo mundo junto de uma vez. Inclusive, eu acho que... Eu não sei se o model form do Django faz isso, mas eu sei que o serializer do Hash Framework não é otimizado nesse sentido. Ele não usa o book create quando você cria várias coisas. Se você usar o Hash Framework e usar o model serializer dele, ele não chama o book create. Bem chato isso. E aí os métodos mais legais, que são os métodos que... Quanto tempo eu tenho? Tá, beleza, vai ser meio corridinho essa parte mais legal, que são os métodos que retornam query sets. A gente tem o all, que retorna todo mundo, é meio óbvio, né? O none não retorna ninguém, ele retorna um query set vazio e ele não bate no banco, ele só traz uma instância vazia de um query set. O filter, que filtra as coisas de acordo com os parâmetros que a gente passar. O exclude, tipo, enquanto o filter faz um select where com as nossas condições, o exclude faz o contrário do filter, que é um select com where not daquelas condições. E o distinct, que sozinho, em geral, não tem muita utilidade, ele faz um distinct, ele faz uma query de distinct. O que é uma query de distinct? Ele diz que todas aquelas coisas têm que ser separadas, quer dizer, não podem ser repetidas. Isso é útil, em geral, quando a gente tem um monte de join e um monte de tabela, e às vezes essas queries de join trazem para a gente entradas repetidas, dependendo dos filtros que a gente fizer dentro delas. E aí a gente acrescenta lá o distinct para ele não vir coisa a mais que a gente não queria. Order by ordena pelo campo que a gente passar. A gente pode usar o reverse para ordenar ao contrário. E o reverse é a mesma coisa que o order by do campo com um menuzinho na frente. Então, os dois colocam o order by, um vai ser ascendente e o outro vai ser descendente. E esses métodos que são algumas das coisas mais úteis que a gente vê muito pouco usando, que são os métodos que não vão colocar aqui
todos os campos do nosso modelo no select. Quando eu faço aqui o get, ele vai pegar aqui todos os campos do modelo e vai colocar no meu select. Quando eu coloco um only, opa, foi mal. Quando eu coloco um only, ele só joga para minha query de select o ID, porque ele está buscando pelo ID, e o título. Isso é muito útil quando a gente tem tabelas muito grandes, a gente vai recuperar uma quantidade enorme de dados delas, e a gente não precisa que venha isso tudo na nossa query se a gente só vai querer acessar aquele atributo. Se eu tenho uma tabela, sei lá, de pessoa que tem todos os dados do universo sobre aquela pessoa, tem foto, tem não sei o que, tem não sei o que lá, não sei o que, e eu só quero saber o nome dela, eu boto only, ele só vai me dizer, só vai me retornar no objeto o nome, e aí só tem que tomar cuidado com isso. Se eu quiser outro atributo que eu não coloquei lá no only, ele vai fazer uma outra query para buscar esse atributo para mim, porque eu disse que eu não queria esse atributo. Falei. Ele torna um objeto só com aqueles atributos. Ele cria um objeto só com aqueles atributos, e aí os atributos que você não pediu na query, a partir do momento que você tenta acessar, ele bate no banco de novo para tentar pegar aquilo. Então, você só deveria usar esse método se você tiver muita certeza que no seu código ali para frente, você não vai tentar acessar aquele atributo de novo, porque aí senão você vai bater outra vez no banco. E aí tem outro método muito maneiro, que é o defer, que é o contrário do only. Ele diz os métodos, os campos que você não quer, que é útil para quando você tem, por exemplo, um text field, algum campo que é muito pesado, você não quer recuperar esse valor, e aí ele vai pegar todos os campos, exceto aquele que você passar. E aí outra coisa extremamente útil são os velhos e os velhos list. Se eu passo ele vazio, ele me traz todos os campos. Mas se eu escolho quais são o campo que ele quer, tipo aqui, cadê? Se eu passo ele vazio, ele vai me trazer todos os campos que tem no modelo. Se eu passo só um campo, ele só acessa esse campo. Também é muito útil quando você quer só alguns valores específicos. E aí ele já vem com um dicionáriozinho. Ele é um query set que vem com dicts, só com os valores que você pedir para ele. E o values list devolve uma lista com as tuplas só com os valores que você quiser. Então, um vem dicionário, outro vem tupla, e aí, mesma coisa, ele só vai acessar o campo que realmente te interessa. E select prefetch related, que são a parada para otimizar consultas nos bancos. Aí agora eu vou mostrar só uma observação. Todos esses métodos que retornam query set são lazy, ou seja, você pode encadear quantos você quiser, eles só vão ser executados na hora que executar aquele query set de verdade, então você pode, no seu código, botar if, else, uma série de condições, e para acrescentar filtros diferentes no seu query set, e ele não vai executar aquelas queries. E a graça disso, vou pular o iterator e esse coisa aqui, para poder fazer algumas coisas maneiras. A graça disso é a gente poder encadear esses métodos. Então, eu criei aqui, por exemplo, eu quero saber quais são os filmes que estão passando na minha cidade. Eu vou perguntar
quais são os filmes que tem uma sessão, que tem uma sala, que fica num cinema, que fica na cidade, que o nome é esse nome que eu passei para ele. Eu quero saber quais são os filmes que vão passar num certo cinema. Eu vou filtrar os filmes que estão numa sessão, numa sala, num cinema, que tem o nome desse meu cinema. Se eu quiser saber quais são os filmes que vão passar hoje, eu vou perguntar quais os filmes que estão numa sessão, que tem um início, cuja data tem esse lookup super prático de date, que são hoje. E aí eu posso encadear todas essas coisas da cidade. Peraí. De hoje. Ele vai criar um select para mim, que vai ser a composição de todos esses filmes. Então ele vai fazer todos os joins em todas as tabelas que tem no meio do caminho entre o filme e a cidade, e entre o filme e a sessão, e aí vai colocar aqui no where, ele faz o escape aqui, não sei o quê, faz um cache do date, que é um date time para date, e o cinema, cidade e tal, Rio de Janeiro. Por que fazer isso? Esse tipo de filtro, esse tipo de consulta, não deveriam estar nos nossos forms, serializers, views, etc. Todo esse tipo de método deveria estar nos nossos métodos de query set customizados do modelo. E aí, em qualquer lugar da minha aplicação que eu tiver, eu não vou fazer lá filme.objects.filter, blá, 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 blá. A minha view só vai perguntar, me dá todos os filmes de hoje? E aí, o meu query set se responsabiliza por isso. Me dá todos os filmes dessa cidade? E aí vai chegar lá a busca do usuário, o usuário botou lá na barra de busca, selecionou uma cidade, selecionou uma data, selecionou, sei lá, um gênero, uma faixa de preço, o que quer que seja. A minha view, ela não deveria conhecer as relações, todos os nomes dos lookups dos meus modelos. Ela deveria só chamar um método manager que faz isso. Então, se outra parte do meu sistema, na puta que pariu, quiser saber a mesma informação, eu tenho certeza que essa informação que essa consulta vai ser rigorosamente a mesma, porque eu estou chamando o mesmo método. E aí, vem a parte mais legal, que é a parte de annotate, que eu vou ter que falar super correndo aqui. Imagina que eu quero saber, sei lá, a minha aplicação é para comprar ingressos e tal, e eu preciso saber se as sessões estão lotadas ou se elas estão livres. Eu criei aqui um query set de sessões, e aí eu tenho a sessão do filme, sessão.objects, do filme. Tem várias sessões desse filme, mas aí eu só me interessa de uma cidade. Vou botar aqui São Paulo. E eu só quero saber as livres, porque, né? Como é que eu sei? Aqui no início ele me trouxe várias sessões. Quando eu procurei por São Paulo, ele me diminuiu um pouco. E essas aqui são 1, 2, 3, 4 sessões livres em São Paulo desse filme. Como é que eu sei que essa sessão está livre ou lotada? Lembra que a minha sessão fica numa sala? Essa sala tinha um atributo lá chamado lotação, que é o número máximo de pessoas que cabe naquela sala. E eu posso comprar ingressos. Eu compro ingressos para uma sessão. Eu sei que uma sala está lotada quando eu vou criar aqui um alias, que a gente usa esse método que chama annotate. O que ele faz? Ele basicamente faz anotações na query. Ele vai aqui, cadê? Count,
preço, ocupação. Me ajuda aí, onde é que está o alias dizendo ocupação? Aqui, é ocupação. Ele vai criar um alias para mim, com o nome que eu passei ali para ele, e esse alias é uma contagem dos ingressos. Então, eu tenho uma seção, eu sei quantos ingressos estão apontando para ela, faço um count disso, armazeno ela dentro dessa variável chamada ocupação, e aí eu vou fazer um filtro em cima disso, e aí o meu filtro eu quero as sessões em que a sala, cuja lotação é menor ou igual a F, que é uma classe do Models do Django, que representa pedaços de queries, basicamente, ou seja, eu quero uma sala cuja lotação seja menor do que a minha ocupação. Às vezes dá um certo trabalho escrever essas queries de annotate, de aggregate, etc. Mas isso vai ajudar a gente infinitamente quando a gente precisar fazer coisas assim. Imagina se eu tivesse que carregar entre uma sessão e nessa história aqui eu estou acessando sessão, sala, cinema, cidade, ingresso, isso. Se eu tivesse que carregar todos os modelos, todos os objetos Python que viessem do meu banco, de todas essas tabelas, percorrer todos eles, fazer um filtro no meu Python, de tipo, vê qual, tira quem é dessa cidade, quem é isso, não sei o quê, compara isso, compara aquilo, monta todos esses objetos, compara o tamanho da sala com a quantidade de ingressos, não sei o quê. Eu carreguei 52 milhões de objetos na minha memória que eu não precisava, sendo que eu tenho um métodozinho aqui de 3 linhas que resolve esse problema para mim, faz uma query infinitamente mais eficiente no banco e eu não preciso me preocupar com nada disso. E aí, eu só queria mostrar uma outra coisa legal aqui, que eu acho que eu nem botei no slide, de ingresso. Vocês sabem como é que aumenta a fonte do Sublime? Ctrl mais? Ctrl Shift mais? Não foi, enfim. Bom. Sai daí. E a gente, além desses annotates, a gente pode fazer aggregates que retornam para a gente só o dado que a gente quer. Então, eu, por exemplo, quero saber o ingresso mais caro que tem na minha cidade. Aqui eu fiz um métodozinho auxiliar, que eu faço um annotate, que o maior preço é o máximo dos meus preços. Para eu saber o meu ingresso mais caro, eu vou pegar o latest do maior preço, mas se eu quiser saber só o valor do maior preço, eu posso fazer um aggregate desse... Na verdade, isso está errado aqui. Isso eu posso fazer um aggregate em cima desse annotate que eu já fiz e ele vai me retornar só isso. Deixa eu só mostrar aqui. Quanto tempo eu tenho? Acabou? Poxa, que triste. É tão legal mostrar coisas. É isso, gente. Eu queria... acho que eu calculei um pouquinho mal o tempo. Tipo, tinha mais coisas legais para mostrar. Todos esses exemplos estão lá no projeto. Eu vou até botar mais algumas coisas, se alguém quiser... Vou até botar uma coisa que eu queria mostrar aqui, que ia ser live mesmo, dos objetos de prefetch,
que você pode fazer queries e passar para os objetos de Perfect para eu otimizar ainda mais essas coisas. Aí eu vou botar lá agora e commitar. E aí tá tudo no GitHub para quem quiser olhar os exemplos e tal. E é isso. Obrigada.